Olá, fabulosos! Bom dia, boa tarde, boa noite. Com vocês aqui o Rufino. E hoje com o Dr. Felipe Arthur. Tudo bem, doutor? Tudo ótimo, melhor agora. Bom, doutora, eu fiz aqui algumas pesquisas, aqui do Vale das Ursas e pediram para fazer algumas Hum, perguntas, alguns questionamentos ao senhor. Tudo bom? tudo bem, tudo ótimo. Vamos lá. A primeira pergunta é: você se apresenta como advogado das passivas, mas em que momento as passivas te deram essa procuração? Ou isso é mais um cargo criado por autodeclaração em rede social? Não foi uma autodeclaração, essa procuração ela veio mais ou menos em meados de 2024. Eu nunca escolhi ser o advogado das passivas, não foi uma escolha pessoal minha. Eu simplesmente faço um conteúdo de perguntas e respostas, então sempre respondo as perguntas que me fazem. Quando eu acho a pergunta boa, eu vou lá e respondo. Então eu respondo para héteros, eu respondo para gays, eu respondo para padrão, eu respondo para ursos, eu respondo para todo mundo que apareça lá e me faça uma pergunta boa. Mas quando eu respondo umas perguntas para as passivas, há um engajamento maior. Então existe uma fidelidade da minha parte que quando eu vou fazer um conteúdo específico para a comunidade LGBT, eu me coloco na figura do advogado das passivas, mas não fui eu que me autodeclarei advogado das passivas na rua que as pessoas começaram a falar, olha, o advogado das passivas e pegou, advogado das passivas. É mais um apelido, né? Que legal. Bom, a segunda pergunta: recentemente você fez um vídeo criticando, o ato Guinage. Para quem não Hum. sabe, em breve terá vídeo aqui no canal explicando o que é o Guinage, mas você fala lá como se fosse um desvio de conduta. Bom, mas não seria, na verdade, uma ameaça ao velho roteiro do boy ativo e a passiva servir, já que está bem ultrapassada isso, doutor? Não, tem muita passiva que não tem essa submissão, essa visão de submissão que a pergunta coloca. Mas eu acho uma questão curiosa da guinagem. Eu gosto de utilizar todos os buraquinhos. Então, se eu tenho direito a utilizar todos os buraquinhos, eu não vejo por que não utilizá-lo. Então, por isso que não sou muito favorável à guinagem, mas cada um transa da forma que bem entender. Só não vai ter a minha defesa como advogado. Mas na sua vida privada, cada um vive como bem quiser, tá? Mas não seria advogado dos Guinness. Ah, então eu, como passiva adepto ao Guinage, você não me defenderia. Como é que é uma passiva adepta à guinagem? Me explica isso. Como é o passivo adepto ao Guinage? É um Porque papo talvez a nossa visão de passiva seja diferente. A minha visão de passiva, por exemplo, eu defendo sexo anal. Eu certo. sempre defendi o sexo anal. Hum, Na guinagem, até onde eu sei, posso ter uma visão completamente errada da guinagem, mas não existe sexo anal na guinagem. não, não existe. Não existe, então. É por isso que eu não defendo. Entendi, entendi. Você se considera uma passiva guine? Eu me considero uma passiva Gwyn, exatamente. No geral, eu sou passiva, mas O também que te sou adepto faz, ao então, Gwyn. ser passiva se não dar o cu? O passiva, para mim, é um ato de resistência. Eu sou uma pessoa passiva. Então, o ato de dar o cu é só mais uma das coisas que inclui o pacote, mas não é só isso. Uma passiva ela é feita de muitas mais outras coisas, além de um cu. Além de dar o cu. Além de dar o cu. Isso com certeza. É. Para mim, é uma grande modernidade, Pois é, uma novidade para o meu conceito do que é uma passiva, mas podemos prosseguir. tá, bom. Quando você vai falar de passivas, né, é uma missão muito nobre, né? Mas Sim. você acha que em sua defesa, aliás, você acha que a sua defesa, ela contempla também as passivas ursas, trans, afeminadas, NB, as não binárias, ou tá mais voltada para manter o protagonismo do gay padrão dentro da caixinha? O único padrão que eu me coloco para advogar é o ato sexual do sexo anal. Então, assim, eu sou favorável ao sexo anal, esse é o único padrão. Não há um padrão estético. Então, ali vai ter Barbie, vai ter urso, vai ter tudo que você possa imaginar. O meu único critério é esse: é a liberação do sexo anal, porque eu acho que sexo anal é libertador. Então, não há nenhum padrão estético, apenas o padrão do ato, né? O costume, apenas isso.
Entendi. E o doutor, ele se encaixa em qual letra da sigla? Qual? LGBTQIAPN+. Eu acho que nenhuma. E nenhuma? Acho Por que quê? nenhuma. Por Porque quê? antigamente existia GLS, que era gays, lésbicas e simpatizantes. É na época E que não tinha existe, não se usa dinossauros. há muito tempo, né? Muito tempo, na época Sim. das boates, e criaram esse termo como um termo comercial, para poder vender para o público hoje LGBT. Uhum. Então era gays, lésbicas, simpatizantes. Simpatizantes eram as pessoas normais, que hoje a gente considera como pessoas normais, porque era uma época que as pessoas eram muito preconceituosas. Então, se você fosse um aliado da causa LGBT, você tinha um nome, que era simpatizante. Hoje não tem nome nenhum. Hoje tem gente que chama de aliado, mas não entra na sigla os aliados. Então, ser aliado à causa LGBT é ser normal hoje. É apenas ser normal. Você é o quê? Eu sou normal, eu sou uma pessoa que respeita. Essa é a normalidade. Antigamente não era o normal. O normal não era respeitar. O normal era ser preconceituoso. Então, precisava de uma letra, né, na sigla. Hoje não precisa mais. Então, eu não tenho mais uma letra para chamar de minha e nem nas siglas. Interessante, interessante. Bom, e na sua visão, né, o que é ser uma passiva empoderada, né? Porque às vezes parece mais uma performance moldada pelo olhar dos outros, né? Do que uma expressão livre de identidade. Você tem uma opinião sobre isso? Sobre. Para mim, uma passiva empoderada é uma passiva que consegue dar a hora que ela quiser. Que não Hum, existe liberdade maior do que você fazer o que você quiser, a hora que você quiser. Claro, se você quiser dar. Se quiser dar e conseguiu, para mim esse é o maior empoderamento possível. A pior coisa que tem é você querer dar e não conseguir ninguém para te comer. Você querer transar e não conseguir ninguém para transar com você. Você querer fazer qualquer coisa e não conseguir um parceiro ou uma parceira para fazer essa qualquer coisa com você. Então, o empoderamento para mim é você poder fazer o que você quiser, a hora que você quiser. Então, você conseguir mecanismos para satisfazer os seus próprios prazeres, isso para mim é empoderamento. perfeito, eu adorei a sua visão. E você acha que existe um jeito certo, né, de ser passiva, ou isso é só uma tentativa de organizar a diversidade dentro de uma cartilha de bons costumes digitais? Não acho um jeito certo de ser passiva e nem acho que todo mundo deva ser passiva. Né? Uhum. Eu me colocar na figura como advogado das passivas é porque o advogado ele pode escolher o cliente que ele quiser defender. O que não me faz ser um odiador de qualquer outra pessoa. Ser um odiador de ativo, ser um odiador de versátil, ser um odiador de Gwyn. Eu apenas me coloquei na figura do advogado. Então, o advogado, ele nunca defende todo mundo. O advogado, ele sempre vai defender um nicho dentro de outro nicho. Então, é isso. Então, quando eu faço um vídeo para a comunidade LGBTQIAPN+, eu quis nichar ao máximo e espremer. Por isso que eu falo que eu só defendo as passivas. E são as passivas afeminadas, né? Porque existiu um movimento muito heteronormativo dentro da própria comunidade, que você é gay, mas você não consegue tolerar o outro gay porque o outro gay é feminino demais. Existe esse tipo de preconceito. Então, quando eu fiz a construção do personagem do Dr. Felipe Arthur, advogado das passivas, é para lutar contra isso. Essa heteronormatividade, essa obrigação de você ser padrão, de você, não, tudo bem ser gay, mas precisa falar com essa voz, precisa andar desse jeito. Então, isso é uma visão, para mim, muito antiga de querer colocar uma certa identidade masculinizada nas pessoas. E ninguém é obrigado a ser masculino. Se você quiser ter trejeitos femininos, é com você mesmo, não é proibido. Então, eu quis fazer um conteúdo nichado para as passivas e para as afeminadas, porque eu defendo isso. Então, foi só isso, não é uma questão de não gostar de outra parte, não. É apenas uma questão de nicho, é apenas uma questão pontual que eu queria combater. E ainda, bom, emendando a sua resposta, então você acha que a passividade ela tá ligada também ao feminino, à feminilidade, ao afeminado, que um gay Não, dita não uma está. As clientes do Dr. Felipe Arthur tão estão, mas afeminada. não. Não, sim, eu advogo para as afeminadas, mas não quer dizer que você só vai ser passivo se você for afeminado. Não tem nada Entendi. disso, Entendi. entendeu? Entendi. É que a maioria, entendi, as suas clientes, elas são, no geral, são afeminadas. Existe um perfil de cliente do Dr. Felipe Arthur. Cliente Certo. do Dr. Felipe Arthur é um gay passivo, que eu chamo de passiva de propósito. Eu coloco num gênero feminino de propósito, para
focar apenas nas afeminadas. Então, esse é o padrão de cliente do doutor Felipe Arthur. Mas não que eu acho que esse é o padrão certo, né? É apenas o perfil do cliente, o público-alvo de cliente do doutor. Apenas esse. Perfeito. Bom, doutor, então eu vou aproveitar para perguntar uma coisa minha mesmo, né? Eu estou me inserindo aqui no meio, né, da comunicação e eu percebi Uhum. que, assim, não existiam ursas que falassem, né? Até existem outros perfis, mas quando eu fiz o meu TCC da faculdade, eu não encontrei. Eu pesquisei e as minhas únicas referências sempre eram gays, ditos heteronormativos, né? Uhum. E você, assim, nos seus clientes, você já atendeu alguma ursa que fosse Já, desse estereótipo? Porque eu confesso já. que eu ainda estou até procurando, até fiz um vídeo anterior procurando, porque eu não encontro. No geral, o mundo urso, ele tem ainda essa heteronormatividade, digamos, né? Ah, O sim, fato de sim. você ver uma ursa de unhas pintadas assusta um pouco, né? E performando barba e etc. Ainda assusta um pouco a própria comunidade bear. Faz parte, com certeza, os ursos e as ursas fazem parte do catálogo de clientes do Dr. Felipe Arthur. Você tenha certeza disso. E você falou que com unha pintada. E esse é a maior paixão do doutor, é isso, é você assumir aquilo que você é. Eu não sou a favor de nada às escondidas, mas sou a favor do sigilo, né? O sigilo é você conseguir guardar uma informação da outra pessoa, mas uma informação sua, daquilo que você quer e daquilo que você é, eu não sou a favor que esconda. Claro, respeito as particularidades. Tem gente que não pode se assumir, às vezes não quer sofrer intolerância da família, dos amigos, dos vizinhos e acaba escondendo essa realidade. Mas eu falo para qualquer pessoa, se você pode assumir aquilo que você quer ser, se você pode assumir aquilo que você é, assuma. Não existe nada mais libertador do que você assumir aquilo que você quer ser. Então, se você é um urso, quer pintar a unha, pinte, mostre ao mundo o seu papel, que é ser você mesmo. Que interessante. E você teria algum caso que você pudesse compartilhar com a gente de alguma situação que você resolveu para alguma das suas clientes, que fosse interessante, que fosse, enfim, que fosse diferente Das passivas? das Sim, e a passivas? resposta complementa a minha resposta anterior, porque eu falei da questão de se assumir. O que mais acontece, o que mais aparece para mim de casos, é sempre com alguém que escondeu determinada informação. 90% dos casos que eu atendo para a comunidade são de pessoas que esconderam. Ou esconderam o fato que era gay, ou esconderam algum estado civil, falaram que era solteiro, mas na verdade era casado, ou falaram que queria, chegou na hora não queria, ou falaram que era ativo, chegou na hora é passivo. Então é sempre uma mentira ou uma omissão. A maioria dos casos tem a ver com isso. E o golpe do falso ativo é o que mais aparece, né? O cara, para conseguir sair com você, diz que é ativo, mas chega na hora, ele não é ativo, na verdade ele é passivo, ele só te enganou, porque se falasse para você que era passivo, você não iria querer marcar com ele. Você fala, eu sou passivo também, o que eu vou fazer com esse cara? Então, basicamente isso, algumas pessoas acabam burlando o sistema para conseguir aquilo que quer, e chega, vai no calor da emoção, né? Já estou aqui, nada para fazer, e acaba indo. Mas é uma enganação, né? Você tem que falar antes, previamente, ó, eu gosto disso, disso e disso. E você? Você gosta de quê? Eu acho que combina comigo. Vamos marcar, vamos sair, vamos jantar, vamos trepar? É isso que eu acho que a gente tem que organizar. Então, eu sou o grande organizador da putaria. Não, e com certeza, né? E, gente, aos ativos aí que estão nos assistindo, né? A vida de passivo ela não é fácil, há toda uma preparação antes do ato. Sim, com Né? certeza. A gente fica sem comer às vezes, porque há uma necessidade, entendeu? Há uma preparação, há a famosa, né, chuca, enfim. E chegar na hora ser enganada é muito complexo, é muito complicado, muito triste. Com certeza, toda passiva já passou por isso e é uma coisa, olha, enfim, triste, É triste. um investimento do É um seu bem mais investimento. precioso, que é o seu tempo. Demanda tempo, né? Exato. Exatamente, para chegar na hora que o cara falar, né? Enfim, é complicado, eu acho que sim, a gente Com tem que certeza. ter esse Mas eu quero advogado. aproveitar a oportunidade e mandar um recado para todo mundo. Eu não tenho nada contra os ativos.
Inclusive, eu sou humilde ao ponto de liberar espaço para que apareça o advogado dos ativos. Se não apareceu até hoje, eu só lamento. Eu sou advogado das passivas. Mas se quiser aparecer aí amanhã o novo advogado dos ativos, eu vou respeitar o trabalho dele e quero que ele respeite o meu trabalho. Eu não quero todo o espaço para mim. Eu divido, eu sei dividir, eu sei sociabilizar o espaço e a comunicação. Ah, os ativos. Por que você não defende os ativos? Eu acho que tem que ter o advogado dos ativos. Eu sou advogado das passivas. Ponto. E ainda temos uma terceira opção, que seria o advogado das versáteis, dos versáteis. Com certeza, que vai conseguir mais clientes do que eu até. Exato. E eu acho que tem que ter advogado da Guinage também. O advogado do Guinage, por que não? Exatamente. Olha, temos Para ser um antagonista a mim. Exato, né? Temos aí, olha, várias opções, né? Eu libero espaço para todo mundo. Várias possibilidades, né? Sim. Aproveitando nessa sua pergunta, se você tivesse que deixar de ser advogado das passivas e virar um ouvinte, o que você teria coragem de escutar? Ou que ainda te assusta admitir, assim, em relação às coisas que você já ouviu? Nada me assusta hoje mais. Nada. Antes de falar, eu sou muito mais ouvinte do que um comunicador. Para eu falar qualquer coisa, é porque eu já li e já ouvi milhares de casos parecidos com aquele, até eu me pronunciar sobre determinado caso publicamente. Então, assim, eu escuto cada atrocidade, as coisas assim mais inimagináveis possíveis e pessoas que me respeitam, pessoas que não respeitam. Assim, a minha DM é um tanto quanto curiosa. Nossa, eu imagino. Você sempre abre para perguntas, né? Que é quando você responde, você sempre abro para perguntas. Algumas E perguntas. por esse motivo que eu não me coloco como influenciador LGBT, porque eu abro para pergunta de qualquer pessoa. Eu vejo a pergunta e respondo. Então tem vídeos meus que não vai ser para a comunidade LGBT. Tem um vídeo, por exemplo, doutor, fez muito sucesso esse vídeo. Doutor, é crime enfiar o pau no aspirador de pó das Casas Bahia? Não é uma pergunta nichada. É uma pergunta que quem fez foi um hétero e o algoritmo mandou mais para os héteros. Então, assim, fez a pergunta, eu achei interessante, eu achei engraçada, eu achei boa, eu vou responder. Mas o que acontece é que tem muitas perguntas da comunidade LGBT e eu não deixo de respondê-las. Então, por isso que muitas pessoas podem ter essa falsa sensação de que eu sou um influenciador LGBT, mas não sou. Sou um influenciador que responde todo mundo democraticamente e tento me colocar no lugar de quem fez a pergunta. Tento me colocar na posição da pessoa que fez a pergunta. Então eu vejo que você é uma pergunta, você é um hétero de 18 anos, eu vou colocar numa linguagem para o algoritmo entregar para héteros de idade entre 18 e 20 anos. Aquela faixa etária ali mais ou menos, e aquele gênero ali mais ou menos. Eu sei que a sua pergunta, você é uma passiva, eu vou fazer numa linguagem para as passivas. Como tem muitas passivas no meu Instagram, eu acabo respondendo muito para as passivas. Mas é só isso, eu respondo qualquer pergunta. E toda pergunta, toda resposta vai ser de acordo com a sua pergunta e para o público que fez a pergunta, né? Eu direciono o algoritmo diretamente para aquela pessoa. Então, assim, eu posso estar num vídeo completamente solto, num outro vídeo um pouco mais recatado, um pouco mais travado, num vídeo que eu vou fazer para pessoas mais velhas, então vai ter uma outra linguagem, vídeos para adolescentes que vai ter outra linguagem, então a linguagem eu vou adaptando de acordo com o espectador. Perfeito. E as pessoas que querem fazer perguntas e enviar perguntas para você, é sempre na sua DM? Sempre na minha DM não respondo perguntas em DM. DM é para falar comigo, Felipe, na vida privada, não é para falar com o doutor. Se me começar a conversar comigo como doutor na DM, geralmente eu vou ignorar ou vou rir. Para ter resposta do doutor Felipe Arthur, na caixinha de perguntas eu abro, periodicamente eu abro a minha caixinha de perguntas no Instagram, às vezes uma vez por semana, ou menos, às vezes a cada 15 dias, porque são muitas perguntas quando eu abro. Então tem que ficar acompanhando ali, tem que ficar vendo os stories. Não tem hora e não tem dia certo, mas do nada aparece a caixinha de perguntas, aí aparecem umas 1000 perguntas, eu seleciono algumas e respondo. Perfeito. Como doutor, não como Felipe. Perfeito. Na DM é só Felipe. Perfeito. Então é isso. Passivas, quando quiserem fazer suas perguntas, vão ter que segui-los, ficar atentos. E assim que ele abrir a caixinha de perguntas, ele vai estar respondendo a todas. É isso aí, exatamente. Bom, doutora, a gente caminha aqui para o final da nossa entrevista e eu vou estrear hoje com você aqui um novo jogo, que eu coloquei o nome de Verdade ou Rótulo. Eu Ótimo. Vou te fazer vou te falar uma frase
e aí você me diz o que você pensa sobre ela, tudo bem? Tudo bem. Vamos lá. Toda passiva quer um ativo dominante? Não. É rótulo. Ser passiva não coloca ninguém num lugar de submissão. Submissão é uma escolha. Tem ativos submissos e tem passivos submissos. Então, colocar uma passiva num patamar de submissão, eu acho que é um certo rótulo. Não é toda passiva que quer um ativo dominante. Perfeito. Guinage é uma aberração da lógica gay? Aberração, não. Eu acho que é não aproveitar todos os buraquinhos disponíveis. Eu sou a favor de que a gente use todos os buraquinhos. Perfeito. Militância de internet é só lacração com likes? Rótulo, tem muita gente séria, militante na internet. Mas, obviamente, tem muita gente chata, muita gente insuportável, muita gente que eu detesto e até odeio de militante na internet. Inclusive, tem militante que até me bloqueou já, porque não entendia a questão do personagem e tudo que eu falava eu colocava como se fosse uma opinião pessoal minha e eu sempre falava, não, isso aqui é um personagem. Às vezes ele vai ser super legal, às vezes vai ser bacana para você, mas às vezes ele vai estar na figura do vilão porque precisa ter, até porque existe uma certa bipolaridade na persona que eu criei na internet. Então, sim, tem muita gente que eu respeito, muitos militantes que eu respeito, e tem muitos militantes que são insuportáveis. Então, acho que é um rótulo a gente banalizar e, como eu posso dizer, generalizar os militantes da internet. Tem alguns insuportáveis, mas tem uns que são bem legais e têm um papel super importante para a comunidade. E alguns blocos aí são livramentos, né? Enfim, a gente nem faz questão. Com certeza, com certeza. Uhum. Ser passiva é ver um personagem que rende engajamento? Sim, sim, não é rótulo, isso é uma verdade. É, as passivas reinam de fato, não só Eu fora da amo. internet, como na internet também. Sim, o glamour está com as passivas, né? Me desculpe os ativos, os versáteis, mas o glamour sempre foi das passivas e sempre será, né? Eu acho que o poder, a exuberância, não sei, eu equiparo a passiva, por exemplo, a força de uma Carmen Miranda, por exemplo. Carmen Miranda, se fosse do universo LGBT, com certeza Carmen Miranda seria uma passiva. Uma mulher expansionista, uma mulher que mostra pelo que ela veio, e ela articula, e ela tem movimentos, ela não esconde, ela não é comedida. Então, acho que esse poder, esse carisma, esse glamour sempre será das passivas, e eu acho que vai passar gerações e gerações, sempre vai haver mais passivas glamourosas do que o contrário. É sobre isso. Bom, o gay padrão quer diversidade, mas só até onde o feed dele aceita? Verdade, verdade. Isso é muito comum, né? A padronização dentro de um universo que deve pregar diversidade, né? O que a gente mais vê. E eu hoje comecei a entrevista falando sobre a heteronormatividade no mundo gay, o que é muito comum. E a padronização faz parte também dessa heteronormatividade, né? A pessoa que critica o outro porque o outro rebola, porque o outro tem uma voz mais aveludada, porque o outro tem um cabelo um pouco mais comprido, porque o outro fala um pouco mais alto, porque o outro é um pouco mais chamativo. Existe uma padronização que ela é herdeira da heteronormatividade. E eu combato isso dentro da própria comunidade. Não combato diretamente. Eu escracho, faço uma crítica social, eu demonstro isso para o mundo. Mostro, olha, está acontecendo isso. Você faz o que você quiser com essa informação. Mas eu explano. Acho que meu papel é esse, como comunicador, explanar e mostrar. Existe, estão tentando moldar os gays numa certa heteronormatividade. E eu sempre vou combater isso na medida do possível. Lógico, não tenho lugar de fala, mas tenho pessoas que me ouvem. Então, se eu puder falar, eu vou falar. Perfeito. Bom, fabulosos, é isso. Doutor, mais uma vez, muito obrigado, viu, Eu que pela agradeço sempre que. entrevista. Eu aqui, como uma gay passiva, estou honrado em ter o doutor que atende. Ainda não utilizei os seus serviços, mas quem sabe um dia eu Sabe? precise e Com certeza. utilize.
Mas muito Você obrigado. tem, você tem meu número pessoal, você tem meu Instagram, então você pode me procurar no WhatsApp ou na DM, sempre que precisar dos meus serviços, estarei aqui à disposição, tá bom? Pode me chamar quantas vezes quiser. Com certeza, muito obrigado. E fabulosos, eu vou deixar aqui o Instagram, as informações do doutor, para quem não segue, segui-lo e não esqueçam de comentar, compartilhar e acionar o sininho. E é isso, muito obrigado É mais uma isso. vez, doutor. Um grande beijo. Fabulosos e nunca Valeu. se esqueçam, não sejam menos que fabulosos. Bye bye, até sempre.